Cidade Aberta. Cidade Aberta. 7h49, este é o programa Cidade Aberta, transmitido diariamente de segunda a sexta-feira pela Rádio Cultura FM 95,5 e também pelo canal 21 NET Cidade e Folha da Região. Faça críticas, dê sugestões. Diga qual assunto você gostaria que fosse abordado no programa. Entre em contato com a gente pelo telefone 3636-7732 ou pelo e-mail INSN cidadeaberta@folhadaregião.com.br. Uma das causas da morte do estilista e deputado federal Clodovil Hernandes, o AVC, acidente vascular cerebral, nem sempre é percebido rapidamente por quem sofre a doença. Nós convidamos o neurologista da Santa Casa de Araçatuba, Rodrigo Mendonça, para explicar como diagnosticar o AVC. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Como diagnosticar o AVC, doutor? Bom, o AVC ele se define como um acidente vascular cerebral, não é? Ele acontece de uma maneira geralmente súbita. É aquele paciente que vai perceber perda ou comprometimento de suas funções, né? O que seria perda de função motora. Então nós suspeitaríamos do AVC naquele paciente que começa a evoluir com uma fraqueza no braço, no rosto ou na perna, dificuldade para falar ou entender o que lhe é dito, perda visual súbita, tá? Então sempre suspeitaríamos do AVC num paciente que desenvolve sintomas súbitos, não é? de ordem deficitária, e também naquele paciente que tem uma dor de cabeça muito forte e perde a consciência. É um sinal muito importante de AVC e que deve ser levado imediatamente ao atendimento médico. Eventualmente, as pessoas mandam e-mails, spams, e eu já vi, pelo menos uma vez, dicas de como identificar uma pessoa que está tendo um AVC. Peça para ela falar alguma coisa, levantar os braços. Confere essa informação. Existem mesmo essas dicas básicas para que qualquer pessoa saiba se um AVC está ocorrendo ou não? Não, é válido, né? Eu acho que para a população em geral, aquele atendimento até possível pré-hospitalar, vamos assim dizer, né? Aquela pessoa que está em casa, até vamos falar dos fatores de risco agora, mas que está em casa, que subitamente parece estranha para o seu familiar, e seu familiar vai pedir para ela falar alguma coisa, se está enxergando, pede para apertar a mão, de maneira nenhuma tentar também levantar a pessoa, nesse caso a pessoa pode sofrer algum acidente maior, né? A voz modifica também? Modifica, porque dependendo da área do cérebro que é acometida pelo AVC, a pessoa pode ter ou a ausência completa da fala, ou dificuldade de articular a palavra, que é chamado de disartria. Então a pessoa até está entendendo e está falando com coerência, mas a fala sai embargada. Às vezes a pessoa com AVC é erroneamente taxada como embriagada, não é? E às vezes até não fica com aspecto de embriagado, mas a língua fica travada, entre aspas, vamos assim dizer. Então essas dicas também valem. Mas o que é importante é que, uma vez suspeitado, levar imediatamente ao atendimento médico. Doutor, e como se desenvolve ou se adquire o AVC? Bom, o AVC, então, como eu ia dizendo, ele é um acidente vascular cerebral. Então, ele pode acontecer de duas maneiras. Um AVC que é chamado isquêmico, tá? que acontece por uma oclusão de um vaso sanguíneo, ou o AVC que é hemorrágico, que é a ruptura de um vaso sanguíneo cerebral. Tá? O AVC isquêmico é o mais comum. 70% a 80% dos casos são isquêmicos, né? O restante é hemorrágico. Então, existem fatores de risco para a pessoa adquirir um AVC, tá? Então, eu vou listar assim os mais comuns, tá? A hipertensão arterial sistêmica é o principal deles. Diabetes mellitus vem em seguida. A dislipidemia, que é a elevação do colesterol e dos triglicerídeos, também é muito importante. O tabagismo, a gente vê cada vez mais pacientes com AVC que são tabagistas. O uso abusivo de álcool, tá? Então, essas seriam as principais causas. Existem outras, mas essas são as principais causas. Então, as pessoas que estão nesse grupo de risco tem que atuar na prevenção para poder não adquirir um AVC. Nós estamos falando aí de grupo de risco, mas existe a possibilidade de crianças ou adolescentes que estejam fora do grupo de risco também sofrerem um AVC? Existem. Eu só gostaria de complementar a pergunta do Marcelo. Há um público mais propenso a desenvolver o AVC? Sim, são pessoas de idade mais avançada com esses fatores de risco, isso sim. Agora, jovens também têm AVC, não é? Tanto isquêmico quanto hemorrágico, mas aí são doenças um pouco mais raras, são malformações cerebrais, aneurismas cerebrais, né? Esse sim, aí a gente vê jovens tendo hemorragia cerebral ou mesmo AVC isquêmico, oclusão dos vasos, né?
Ocorre mais em homem ou mulher, doutor? A incidência é levemente aumentada em homens. Em função dos homens serem mais tabagistas, mais etilistas, a pressão arterial ser mais elevada nessa faixa etária e, historicamente, a mulher cuida mais de sua saúde do que a do homem, né? Nós estávamos conversando aqui antes de começar a entrevista. Temperatura, está mais frio, está mais quente, também influi? Influi. A gente observa que no inverno, quando cai a temperatura, ocorre uma incidência levemente aumentada de doença cerebrovascular e de infarto do miocárdio, né? Isso acontece porque, naturalmente, fisiologicamente, a nossa pressão arterial se eleva um pouco durante a temperatura mais baixa e aumenta também a agregação de células e plaquetas, não é? O que favorece a oclusão dos vasos sanguíneos e das coronárias, né? Doutora, eu gostaria de falar um pouquinho agora de prevenção. Okay. É possível prevenir o AVC? De que forma isso pode ser feito? É possível. Um tratamento rigoroso, criterioso da hipertensão arterial, que é um inimigo silencioso. Muitas pessoas têm pressão arterial elevada, não sabem, vão descobrir até assim, um exame de rotina, não é? Casualmente. A pessoa que é diabética também tratar à risca a sua diabetes, observar a dieta prescrita pelo seu médico. Aquele indivíduo que tem o colesterol elevado, os triglicéridos elevados, também tem que fazer uso de medicação, caso com dieta não consiga. O tabagismo é um fator de risco, um dos principais fatores de risco modificável, né? A gente sabe que é uma epidemia o tabagismo e é responsável por inúmeras doenças, não vamos nem entrar nesse mérito agora. E ter uma vida saudável, né? Praticar exercícios físicos com orientação médica, né? Uma dieta regulada e balanceada. Isso já eliminaria 80% a 90% dos casos de AVC, com certeza. E há algum exame periódico também que se pode fazer para prevenir? Não há indicação de fazer exame periódico em paciente que seja assintomático, a não ser que ele esteja numa faixa de risco. Por exemplo, uma pessoa de idade que tem uma história familiar já importante, que já teve familiares com AVC, e que seja diabético, ou hipertenso ou fumante, esse paciente sim deve visitar regularmente seu neurologista, coisa que infelizmente não acontece com uma regularidade na questão de prevenção. O paciente nos procura já quando já teve o AVC, infelizmente, né? E esse paciente pode fazer exames, sim, nós temos exames hoje avançados no sentido de estudar a vascularização cerebral, se você tem entupimento das artérias do pescoço, que são as carótidas, nós temos ultrassom, angiorressonância, angiotomografia para poder fazer isso, e aí você atua na prevenção, tanto medicamentosa quanto cirúrgica nos casos selecionados. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor. Esse foi o neurologista Rodrigo Mendonça falando sobre AVC, acidente vascular cerebral.